E aí, moçada, tudo bem? O professor Giovanni aqui dando sequência então ao nosso estudo, né? E hoje nós começamos aí um ciclo de 4 aulas em relação a um reino muito bacana, o reino dos fungos, reino fungi. Bora lá então conferir o que é importante eu saber em relação ao reino fungi. Como que eu dividi esse conteúdo? Nessa primeira aula a gente vai falar das características e da estrutura do fungo, né? Perdão, da característica e da estrutura do fungo, beleza? Talvez, tá? Vai ser a aula que vai ser mais importante para você resolver exercício, porque é aquela que a gente fala das características gerais que são muito abordadas aí nas questões. Bora lá então? Vem comigo, gente. O que eu preciso saber então em relação ao reino dos fungos, em relação aos fungos? Existe o que nós chamamos de estudo dos fungos, então de repente você, que pretende estudar aí biologia e vai se especializar em fungos, você vai ser um camarada chamado de micólogo, porque existe uma ciência que estuda os fungos, que é chamada de micologia. Então, micologia é o ramo da biologia que estuda os fungos. E a pessoa que se especializa nessa área nós chamamos de micólogo. Olha só que bacana, Esse prefixo mico, gente, ele está associado a fungos. Então, a gente vai utilizar várias vezes aqui ao longo da aula, Quando for falar de doença, vamos falar de micose. Quando falar de algumas associações com, por exemplo, fungo e raiz, a gente fala de micorriza, certo? Então, vem daí esse prefixo mico. Mico está associado a fungo, beleza? Vamos lá, então. Esse é aquele slide que vai te dar um panorama em relação aos fungos que são mais conhecidos. Então, alguns aí eu imagino que você conhece, No caso, nós temos os cogumelos. Então, cogumelos são fungos multicelulares, ou seja, formados por várias células, certo? Lembrando que fungos eles não formam ainda tecidos, certo? Eles têm um micélio que é um falso tecido. Então, quando a gente fala que eles são multicelulares, eles são formados por várias células, mas que ainda não se organizam formando um tecido. Então, aqui nós temos os cogumelos, nós temos os bolores e mofos, então tem o bolor negro do pão. Esse é bem conhecido, porque se você esquecer, de repente, um alimento, se você, de repente, deixar um fruto ali e esquecer, é muito provável que passando alguns dias, o que vai acontecer? Ele vai mofar, certo? Ô professor, e o fungo está onde? Já está no fruto? Já está no alimento? Na verdade não, gente. Esse fungo, ele acaba transportando aí o que a gente chama de esporos, e esses esporos de fungos, eles estão pelo ar. Então existe a possibilidade, uma vez que você deixa o alimento destampado, você deixa ele sem uma proteção, a chance dele apodrecer mais rápido, mofar mais rápido é muito grande, certo? Nós temos as leveduras. Importante dizer que as leveduras, aqui a gente vai ter, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo unicelular, formado por uma única célula. Esse nome, Saccharomyces cerevisiae, daqui a pouco vai aparecer para vocês, é o nome mais importante dessa nossa aula, certo? Porque esse fungo ele tem importância na indústria de panificação, ele tem importância na indústria de bebidas, ele tem uma importância muito grande, gente. Então, vamos dar uma olhada aí, quando a gente fala de leveduras, são unicelulares, certo? Então, aqui nós iniciamos, dando mais uma olhada, olha só, formando aí vários tipos, de fungos, então, que talvez você já conhece. Bora lá então, gente? Quando a gente fala de fungo, o que é importante eu saber? Primeiro, nutrição. Galera, toma muito cuidado, porque muitas questões vão falar que fungo faz fotossíntese, que fungos são autotróficos, que fungos são plantas. Não, nada disso. Fungos já foram incluídos no reino Plantae um tempo atrás, Isso por conta da classificação, mas a classificação ela evoluiu, a classificação ficou mais certeira, mais específica, e não faz sentido nenhum deixar fungo lá no reino das plantas. Isso é um erro muito grande. Por quê? Quando a gente pensa em nutrição, todos, Anota aí, todos os fungos são heterotróficos, heterótrofos por absorção. Professor, o que é heterótrofo? Heterótrofo, gente, são organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. São organismos que já consomem uma matéria orgânica pronta. Quando a gente fala que um organismo é autotrófico, por exemplo, as plantas, é porque uma planta tem capacidade de fazer fotossíntese. Então, nesse caso, o fungo não tem capacidade de fazer fotossíntese, ele não faz a quimiossíntese, ele é heterotrófico por absorção. Esse ponto, gente, é o ponto mais importante da aula.
né? Muitas questões, fungo faz fotossíntese. Não faz, tá? Não faz. Eles são heterotróficos por absorção. Professor, como assim por absorção? Veja só, eles vão crescer em cima da fonte de alimento, certo? E aí o que eles fazem? Eles liberam enzimas no ambiente. Eles liberam enzima no ambiente. E a digestão acontece fora do corpo, gente. É um negócio muito louco, né? Uma digestão extracorpórea. Então eles têm um falso tecido, pensando nos fungos, né, que são multicelulares. Eles têm ali um conjunto de hifas, que são filamentos, e essas hifas elas se organizam formando um falso tecido, que é chamado de micélio. Então toma cuidado, né? O micélio não é um tecido verdadeiro, ele é um falso tecido, um conjunto de hifas. E esse micélio, ele libera enzimas no ambiente, e essas enzimas, gente, elas vão digerir o alimento, os nutrientes, fora do corpo do fungo, fora do organismo, né? Então essas hifas, que são filamentos, que formam o micélio, elas acabam absorvendo já, né, esse produto ali da digestão. Então a digestão acontece fora do corpo e aí o fungo absorve esses nutrientes. Então pontos importantes, são heterotróficos por absorção e a digestão é extracorpórea, né? A digestão acontece fora do corpo e daí depois eles absorvem esses nutrientes. Legal? Então tá aí. A denominação, gente, desses fungos que fazem aí a decomposição, a gente chama de sapróbios, né, ou saprofagia, que se alimentam, né, de uma matéria orgânica que está ali em decomposição. E, importante dizer, eles têm uma característica que é compartilhada, por exemplo, com os animais. Olha só, uma característica dos fungos que é compartilhada com os animais, ou uma característica dos animais que é compartilhada com os fungos, que é a reserva energética de glicogênio. Então nós reservamos, por exemplo, glicogênio, que é o excesso aí de açúcar, né? A gente pode armazenar aí no fígado e nos músculos para momentos de jejum, não dá para baixar a taxa de açúcar no sangue. Então nós reservamos glicogênio no fígado e nos músculos. No caso do fungo, ele também faz reserva de glicogênio. Então também algum exercício pode abordar isso aqui, né? Uma característica dos fungos compartilhada com os animais. Então, reserva energética de glicogênio. Um outro ponto importante, né, não apareceu aqui, mas já vou adiantar para vocês. Uma outra característica que os fungos têm que compartilham com os animais é uma parede celular de quitina. Professor, o que é uma quitina? A quitina é um açúcar também, gente, é um polissacarídeo que nós encontramos no exoesqueleto dos artrópodos, envolvendo ovos de alguns vermes. Então, quitina é uma substância encontrada nos animais e também encontramos no fungo. O fungo tem parede celular de quitina. Bem importante isso. Vamos dar uma olhada aqui em relação às leveduras. Então aqui você vê algumas imagens microscópicas, né, das leveduras. Lembrando que leveduras são unicelulares. Elas são esféricas, né, ou ovais ou elipsoides, beleza? E algumas podem formar um falso, né, micélio, um pseudomicélio. Não é ainda um micélio, porque veja, elas são unicelulares, mas elas podem se organizar de tal modo, né? Então aqui você vê, a célula mãe, e aí surge um broto, e de repente surge outro broto, e ali ela pode formar como se fosse um falso micélio. Então, unicelular não tem micélio, mas ela pode formar um falso micélio numa situação colonial. Então, quando ela sofre ali uma reprodução assexuada por brotamento, surge ali o quê? Um novo, né, fungo unicelular. Esse fungo ele pode se desprender dessa célula-mãe ou ele pode se manter unido a essa célula-mãe. Quando ele se mantém unido a essa célula-mãe, forma ali, vai formando um aspecto colonial. E aí a gente pode dizer que tem ali o quê, gente? Que tem ali uma situação de um falso micélio, um pseudomicélio. Beleza? Vamos adiante. E fungos que são multicelulares. Fungos multicelulares, como é o caso do cogumelo aqui, que é bem conhecido aí da gente, inclusive na culinária a gente usa, né, cogumelos. Você tem aqui, olha só, pensando, né, em um fungo, ele tem uma estrutura ali que a gente chama de chapéu e ele tem aqui um pé, né, esse pé e o chapéu. Se a gente der um zoom, como que é a organização do corpo desse fungo que é multicelular? Ele tem vários filamentos. Tá vendo? Se você der um zoom aqui, você vê que ele tem vários filamentos. Esses filamentos são denominados de hifas, beleza? Então, o que são filamentos? São hifas, né? Então, essas hifas, elas se organizam formando o que a gente chama de micélio. E o que é o micélio, professor? Micélio é o conjunto de hifas, beleza? Então, se eu for olhar aqui no solo, olha só como que fica
não é raiz, tá, galera? Cuidado, fungo não é planta, então aqui, ó, o que você vê são hifas, não são raízes. E essas hifas, elas acabam, né, entrando ali no solo e elas podem, inclusive, fazer associações com raízes de plantas, né? A gente vai ver mais adiante como que fungo não é parasita daí, professor? Não, nesse caso ele pode, né, fazer uma associação mutualística com plantas, beleza? E essas hifas, gente, elas podem ser septadas, né, ou não septadas. São hifas que podem ser monocarióticas, ou seja, ter um único núcleo. Então aqui você vê, né, aqui tem uma célula com um núcleo, aqui tem uma célula com 2 núcleos, tá? Então, veja, as hifas elas podem ser septadas. O que é um septo? É essa parte aqui, ó, septo. Tem um septo, meio que uma divisão entre as células, certo? Pode ter hifas que não são septadas também. As septadas podem ser monocarióticas, com um núcleo para cada célula, ou 2 núcleos para cada célula. Beleza? Vamos lá. Aqui, o que nós verificamos, né? Aqui, imagens microscópicas aí das hifas, então veja, né, quando a gente mostra assim é uma coisa, agora, professor, eu queria ver uma imagem microscópica de uma hifa, então você está vendo, né, olha, aqui você vê os septos, então dá para ver o microscópio, ó, aqui tem septo, aqui tem um septo, né, então você vê que as hifas, né, aqui no aumento de 400 vezes, né, então como que elas se organizam? Então, nesse momento, os fungos que são multicelulares, eles são formados por hifas e o conjunto dessas hifas forma um micélio, que é um falso tecido. Legal? Então, com relação ainda a esses fungos multicelulares, eles têm aqui um chapéu, tem aqui um pé. Se eu der um zoom aqui nessa parte do chapéu, você vai ver ali umas lamelas e a partir dessas lamelas tem ali estruturas formadoras de esporos. E esses esporos que podem ser carregados aí pelo vento, que podem contaminar o alimento, que podem contaminar ali, né, um determinado substrato. E aí esses esporos caem, né, vão germinar ali dando origem às hifas, dando origem a novos fungos, tá? Lembrando que essas hifas se organizam formando o micélio. Então aqui a gente tem, ó, como que ele se reproduz? Ah, por esporos no ar. Vai ter uma aula para falar só de reprodução. Então agora a gente dá uma olhada de maneira genérica, né? Ele pode se reproduzir de forma assexuada ou sexuada, mas isso é um assunto para um outro momento. Pode executar aí uma atividade decompositora, né? Então as hifas têm esse papel, uma atividade decompositoras. E aqui, como eu já tinha comentado anteriormente, ó, bem importante, deixei em destaque aqui para vocês, células com parede celular de quitina. A quitina é o principal componente, pode ter outras substâncias, né, formando ali a parede celular dos fungos, mas a quitina é a principal. Professor, como que é uma célula do fungo, né? Como que se organiza uma célula aí do fungo? Então é uma célula, gente, que tem núcleo, é uma célula eucariótica, beleza? Uma célula eucariótica, ou seja, tem carioteca, tem um núcleo verdadeiro, tem um envelope nuclear. Veja, fungo tem mitocôndria, professor? Tem mitocôndria. Tem membrana plasmática, tem ribossomo, tem complexo de Golgi, né? Tem nucleolo lá no núcleo, nucleolo que tem função de produzir os ribossomos. Tem retículo endoplasmático, tem um vacúolo, né? Então veja, não é um vacúolo igual ao das plantas, o vacúolo das plantas é um vacúolo de suco celular, mas aqui também tem um vacúolo, certo? Aí com a função de armazenar e de liberar determinadas substâncias e a parede celular de quitina, beleza? Aqui você vê em mais detalhes, né? Aqui a parede celular, além da quitina, galera, outras substâncias que a gente de repente pode destacar, aqui são o quê? As manoproteínas. Eu não escrevi errado, tá? É manoproteína mesmo. Professor, o que é uma manoproteína? Cara, manoproteína são proteínas glicosiladas. O que é glicosiladas, né? Tá a ver com glicose, professor, exatamente, né? Então você tem aqui proteínas que estão associadas a açúcares, a gente encontra aqui também, né, nessa camada aí de parede celular. Mas a quitina é o principal elemento, né? Dificilmente alguma questão vai falar das manoproteínas, mas caso fale, tá aí para vocês, né? Nessa imagem a gente vê aqui então as manoproteínas, aqui, certo? Bem, aqui tem a membrana plasmática, aí vem a parede celular de quitina, certo? Parede celular de quitina. Quitina está relacionada a essa parte aqui meio em azul, ó. Essa parte em verde aqui, né? São outras substâncias como glucosaminas, a gente tem aqui também. Mas a quitina, gente, é o que eu preciso que vocês lembrem, legal? Para fechar essa primeira aula, eu tenho 2 exercícios aí para a gente resolver. Um aqui é papo reto, não tem muito bate-papo, né? É só para a gente dar uma revisada, ó. Seres vivos que apresentam simultaneamente
ausência de pigmento fotossintetizante, não fazem fotossíntese, tem presença de parede celular com quitina e se reproduz por esporos. De quem eles estão falando? De bactérias? Estão falando de fungos, de angiospermas, algas ou protozoários? Nesse caso, né, nós temos aí as características dos fungos. Bactéria tem parede celular de peptídeo glicano, né? Angiosperma, parede celular de celulose. Alga também, parede celular de celulose. E protozoário não tem parede celular, então fechamos aí com fungo. Beleza? Um exercício papo reto, agora um pouco mais elaborado, né? Um nível um pouquinho maior aí para a gente resolver e fechar nossa aula. Então diz assim, ó, a respeito dos fungos são feitas as seguintes afirmações. Item 1. Podem ser autótrofos. Professor, para tudo, né? Você falou pra gente que eles iam bater muito nisso. Fungo não são autotróficos, são heterotróficos, mas vamos dar uma lida, ó. Podem ser autótrofos, fotossintetizantes, autótrofos quimiosintetizantes e heterótrofos. Falso, né, gente? Fungo não faz fotossíntese. Todos os fungos são heterotróficos, não são autotróficos, não faz fotossíntese, não faz quimiossíntese. Então, falso item 1. 2. Os esporos produzidos por eles são formados por meiose a partir do zigoto? Sim, a partir do zigoto. Quando forma o zigoto, é uma situação bem interessante, gente, que eles têm uma meiose chamada de meiose zigótica. Quando forma o zigoto, logo em seguida esse zigoto já sofre uma meiose, é muito interessante isso. E é uma meiose que vai formar ali esporos, então, verdadeiro item 2. 3. Com relação ao 3. Existem fungos que se relacionam com outros organismos de forma mutualística? Existe. A gente vai ver que tem fungos que se relacionam com cianobactérias, formando líquen, fungos que se relacionam com algas também, formando líquens, fungos se relacionando com o pinheiro, né? Você tem lá o pinus, por exemplo, ele não cresce se ele não estabelecer micorriza, se ele não estabelecer uma relação mutualística com fungos aí, né? Então, verdadeiro item 3. Há fungos que apresentam reprodução sexuada e assexuada? Verdadeiro também. Então, 2, 3 e 4 são os itens verdadeiros em relação a essa aula. Fechamos nossa primeira aula. Até nosso próximo encontro, gente. Um grande abraço. Tchau!